Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Javoc. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Já se inscreveu? Muito obrigada. Não se inscreveu? Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Na época dos cristãos primitivos, da igreja primitiva, dos apóstolos, muitos milagres eram realizados. Nós vamos ver logo após a vinheta. Mas infelizmente, hoje nós não vemos muitos milagres sendo realizados. Por que será? Será que é falta de fé? Nós vamos ver no decorrer do estudo. Vamos ao tema de hoje. Milagre de Paulo. É um milagre realizado pelo apóstolo Paulo, né? A cura de um coxo de nascença. O nosso texto base está em Atos 14, verso 9, que diz assim: Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. É importante a gente ver isso daí. Paulo olhou nele, Paulo viu fé no olhar dele. Olha que tremendo. Atos 2:43 fala assim, olha... E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aí é quando nós olhamos assim, ué, mas por que hoje nós não vemos tanto? Nós sabemos que todo milagre tem um propósito. Nós sabemos que o milagre é para glorificar o nome do Senhor. E nós sabemos que milagres ainda são realizados no dia de hoje. Mas como que está a nossa fé, a nossa confiança? Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária deles, eles estavam lá em Icônio. E eles precisaram sair rápido, olha, na verdade eles precisaram fugir de Icônio para uma cidade chamada Listra. Sabe por quê? Alguns judeus e gentios queriam apedrejá-los. Olha que coisa tremenda, que perseguição horrível. A perseguição era porque eles falavam do amor de Cristo. Sabe para onde eles foram? Para Listra e para Derbe. Lá em Listra aconteceu justamente esse fato, Atos 14, 6 e 7. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. Gente, eu fico impressionada. Eles não se deixavam ficar atemorizados por causa da perseguição. Eles fugiram de lá porque eles estavam para serem apedrejados e eles continuaram pregando o evangelho. Lembra que eu falei que lá em Listra que aconteceu esse milagre? Lá havia um coxo de nascença, Atos 14, 8, e diz assim: Estando assentado em Listra, certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Eu gosto dos detalhes. Eu acho interessante os detalhes que a Bíblia nos traz. Olha, por que você pode falar assim, mas qual o detalhe aí que é interessante? Este homem, ele nunca tinha ficado de pé. E é justamente nisso que nós vamos ver um milagre. Ele era um homem de fé. Atos 14, 9 diz assim: Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. A fé para ser curado é o importante. E sabe, quando Paulo está falando do evangelho, está falando das boas novas, o que aquele homem que estava precisando de um milagre estava fazendo? Prestando atenção. Ele estava ouvindo as boas novas. Romanos 10 e 17 nos ensina assim, olha, como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É aquele homem, ele não estava desprezando o que Paulo estava falando, ele estava atento, ele estava ouvindo, e nisso estava simplesmente gerando fé nele, e ele estava olhando para Paulo, e Paulo fixou o olhar nele. Aquele coxo, ele tinha acolhido a palavra de Deus no coração dele. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 2:13. Outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que provém de Deus, acolhestes, não como simples ensino de homens, mas sim como em verdade é,
a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando eficazmente em vós, os que credes. É do mesmo jeito hoje, enquanto nós estamos nos alimentando da palavra de Deus, enquanto nós estamos nos alimentando da Bíblia Sagrada, com certeza Paulo fala, está operando em nós eficazmente. Sabe por quê? Porque Deus, ele zela pela palavra dele. A fé é algo necessário em nós para agradarmos a Deus. Hebreus 11:6 diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer. Crer que ele é real e que recompensa a todos quantos se consagram a ele, todos quantos se dedicam a ele, todos quantos se separam para servir a ele, tem recompensa. Mas aí quando nós vemos a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas é necessário para eu me aproximar de Deus que eu tenha fé. Eu creia que ele existe e além de eu crer que ele é real, que ele é galardoador daqueles que se dedicam a ele, daqueles que se separam para ele. Mas a fé, ela é o requisito principal para nos aproximar de Deus. Hebreus 10:22. Porquanto acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Olha que tremendo, lembra que eu falei que a fé é um requisito para nos aproximar de Deus? Só que isto só pode acontecer porque o nosso amado Mestre, ele morreu na cruz por nós e ele nos deu esse acesso através do sangue dele. A fé, ela é importante para que haja milagres. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela é a mola propulsora para que aconteça milagres. Hebreus 11:1 é a definição de fé que fala assim, ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. A fé, ela é a certeza de que eu vou receber aquilo que eu estou esperando, aquilo que eu estou pedindo, é a prova daquilo que eu não posso ver. É tão legal quando você tem fé, que você ora a Deus e pedindo alguma coisa, porque a Bíblia fala pedir, dar-se-vos-á. A Bíblia, ela nos ensina que eu preciso falar para o Senhor aquilo que eu necessito, mesmo sabendo que Ele sabe de todas as coisas. Mas aí eu vejo assim, quando eu peço, eu logo vou agradecendo, porque eu creio que o Deus que está comigo, Ele é poderoso para fazer, olha, infinitamente mais além daquilo que eu estou pedindo, além daquilo que eu estou pensando, porque Ele conhece todas as coisas. E outra coisa, é o nome dEle que vai ser glorificado. Por isso que nós precisamos estar sempre nos alimentando da palavra de Deus, nos alicerçando na palavra de Deus, para que a nossa fé, ela vai sendo fortificada, fortalecida no próprio Deus. E Paulo, ele falando da palavra de Deus, falando das boas novas, falando de Jesus Cristo, ele olha para aquele paralítico. E o que Paulo vê naquele paralítico? A fé. Atos 14:10, a parte A, que diz assim, ó, diz em voz alta. Paulo viu o principal naquele momento, para que houvesse milagre, e ele diz em voz alta, levanta-te direito sobre teus pés. Lembra que eu falei que a Bíblia, ela traz detalhes? E é justamente isso. Paulo olha para um homem que nunca pisou com os pés certinho e fala, levanta-te direito sobre os teus pés. Ah, aquele homem creu. Aquele homem ouviu o que Paulo falou e ele creu. Certa vez, Jesus, ele disse algo muito importante para o pai de um menino. Esse menino, ele estava precisando ser libertado. E Jesus, ele vira para o pai desse menino e faz uma pergunta quando o pai foi pedir socorro. Marcos 9:23. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha só, eu não sei o que você está precisando, mas de uma coisa eu sei, tudo, o próprio Jesus disse, é possível ao que crê. Eu não posso duvidar. Porque a dúvida, ela faz o quê? Ela desagrada a Deus.
A dúvida é mostrar para Deus que eu não estou acreditando no que Ele está falando, no que Ele já me disse. Eu simplesmente tenho que tomar cuidado com a dúvida, porque a dúvida faz muitas vezes até, porque não dizer, a gente perder as bênçãos. Não posso duvidar, o próprio Jesus fala em Mateus 21, 21 e 22. Então Jesus explicou-lhes: com certeza vos asseguro que se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não apenas o que foi feito a esta figueira, mas da mesma forma ordenardes a este monte: ergue-te daqui e lança-te no mar, e assim acontecerá. Desculpa, eu tenho enroscado no versículo. Mas uma coisa é verdadeira, olha o que Jesus fala para eles. Os discípulos ficaram admirados, porque ele tinha feito algo a esta figueira, ele tinha secado a figueira. E os discípulos ficaram admirados, e Jesus vira para eles e fala assim: olha, eu asseguro para vocês que se vocês tiverem fé e vocês não duvidarem, vocês poderão fazer o que foi feito a esta figueira. O que Jesus está querendo mostrar é o seguinte: não alimente dúvida no teu coração. O que você acredita, o que Jesus te disse, você tem que ter certeza, se assegurar, você tem que falar: não, o que importa é o que Jesus disse, e não deixar a dúvida te dominar. João 11,40 fala assim: encorajou a Jesus: e eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Olha esta situação, era uma situação mais complicada ainda. Lázaro, irmão de Marta e Maria, tinha morrido. E Jesus tinha ido lá, já fazia 4 dias que o corpo estava no sepulcro, e Jesus vira e fala assim: eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Então eu preciso ter fé para agradar a Deus, eu preciso ter fé para receber o milagre. Não adianta eu ficar colocando nos outros, porque qualquer vento, qualquer tempestade faz eu desacreditar no que Deus me disse, e eu ainda acho que eu estou correta. Não, Jesus fala que nós temos que crer, porque se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Paulo, ele viu a fé daquele homem, ele viu fé naquele coxo, e é óbvio que o milagre aconteceu. Atos 14, verso 10, parte B, diz assim, olha o que o coxo fez: e ele saltou e andou. Paulo tinha falado: eis que eu te digo, né? Levanta-te direito, sim, direita sobre os teus pés. E o que ele fez? Ele levantou, não, ele saltou, ele deu um pulo e ele andou. A fé dele moveu. Ele mesmo, ele pulou, ele acreditou na palavra. Quando os homens daquela cidade viram o que aconteceu, eles ficaram assim: gente, olha, os deuses vieram em forma de homens, está entre nós. Eles quiseram idolatrar e endeusar a Paulo e a Barnabé. Atos 14, 11 e 13. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Eles viram o milagre e eles acharam que eles tinham que fazer sacrifícios a Paulo e a Barnabé, mas Paulo e Barnabé não aceitou, não. Paulo e Barnabé não aceitou serem idolatrados por ser humano, não. Ao contrário, Atos 14, 14 e 15. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes em sinal de indignação e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos converteis dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. E hoje a gente vê que porque Deus usa as pessoas, e essas pessoas, ao invés de glorificarem a Deus, elas recebem a glória para si.
Mas Paulo e Barnabé não, eles não aceitaram a adoração, porque toda adoração deve ser dada somente a Deus Todo-Poderoso. E olha, sabe o que eles fizeram? Eles aproveitaram a oportunidade, eles falaram da soberania de Deus, eles falaram do poder de Deus. Atos 14, 15 e 17 diz assim: e dizendo: senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, glória a Deus, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimentos e de alegria os vossos corações. Olha que mensagem tremenda de Paulo e Barnabé. Eles anunciaram a soberania, o poder de Deus. E aí a gente olha, eles não quiseram a glória para si, ao contrário, eles estavam assim glorificando a Deus, mas algo aconteceu. Lembra que eu falei que eles fugiram para Listra? Aqueles judeus e aqueles gentios que estavam perseguindo eles lá em Icônio, eles souberam que eles estavam em Listra, eles foram lá. Eles chegaram lá e eles incitaram aquela multidão que queria adorar Paulo, que queria adorar Barnabé. Olha Atos 14, 19, para você ver quando a Bíblia fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha só, sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Aquela multidão que estava adorando, idolatrando Paulo e Barnabé por causa daquele grande feito, por causa daquele milagre, a mesma multidão sendo incitada por aqueles homens, judeus e gentios, que eram invejosos, que não queriam que Paulo falasse do grande amor de Deus pela humanidade, a ponto de dar Jesus Cristo vir morrer, de Jesus Cristo ascender ao céu, de Jesus Cristo enviar o Espírito Santo para habitar em nós, aqueles que o aceitam. Eles apedrejaram Paulo. Aquela mesma multidão que idolatrava foi a mesma multidão que o apedrejaram. Que Deus tremendo! Deus cuidou de Paulo. Você vê que tem horas que Deus permite a gente passar por situações difíceis, mas o nome dele é glorificado nas situações, porque é o nome dele, no nome dele que acontecem milagres, é no nome dele que nós recebemos a nossa vitória. Deus não impediu Paulo de ser apedrejado, ao contrário, mas Deus impediu Paulo de que fosse morto. E simplesmente Deus fez um grande milagre na vida de Paulo, não só daquele homem que andou, daquele coxo de nascença, mas também na vida daquele que fez o milagre. Atos 14, 20. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. Paulo tinha sido apedrejado. Os discípulos chegaram perto, começaram a rodear Paulo. Paulo se levanta e Paulo entra na cidade. Aquela mesma multidão que idolatrou, apedrejou. E olha, eu não duvido que eles tenham visto mais um milagre de Deus, porque Deus é Deus de milagres, Deus é Deus maravilhoso. A cura daquele coxo nos mostra 4 coisas importantes. Primeira, que Deus quer ver fé em nós. Deus quer olhar para nós e ver que nós cremos, que nós confiamos realmente nele. E olha, para haver milagres tem que ter fé. Segundo, Deus quer que sejamos obedientes, pois assim que Ele falou que era necessário obedecer através da palavra. Lembra que Paulo vira para o coxo e fala? E o que o coxo fez? Ele obedeceu. É necessário obediência. Em relação ao coxo, foi fé que Deus viu nele e ele foi obediente. Olha o que diz Hebreus 10 e 38. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É importante, diante de situações difíceis, eu me manter firme, alicerçado na palavra, porque aquele que fez a promessa é fiel. Agora tem 2 coisas em relação a Paulo.
tanto a Paulo como a Barnabé. Eles não aceitaram a adoração de homens, porque somente o Senhor é digno de ser adorado e o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Às vezes Deus nos usa, Deus faz um milagre, é Deus que fez o milagre, nós só somos instrumentos de Deus. Outra coisa em relação a Barnabé e a Paulo, assim como eles não aceitaram ser adorado por aquele povo, e aquele povo que tentaram adorar ele foi o mesmo povo que apedrejou a Paulo. Nós também não devemos aceitar a adoração de homens. Sabe por quê? Porque eu nunca posso me esquecer que Deus não divide a glória dele com ninguém. Isaías 42:8 diz isso. Eu sou Yahvé, o Senhor, este é o meu nome. Não dividirei a minha glória a nenhum outro ser. Tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Às vezes a gente está numa luta, às vezes a gente está numa dificuldade e nós muitas das vezes não estamos entendendo que pela maneira que Deus nos usa, nós estamos gostando de ser admirado pelos homens. Ao invés de nós falarmos é a glória do Senhor, é para o Senhor, nós achamos que nós que somos um instrumento usado e é por nossa capacidade. Não é. O Senhor nos usa porque o Senhor é misericordioso. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link Milagres em nome de Jesus. Também tem a cura do leproso e também tem a cura do paralítico de Cafarnaum. Foram milagres que o próprio Jesus fez. Foi milagre que Deus usou Pedro para fazer. Mas eu quero que você aprenda. Não receba a glória do homem, mas em compensação, dê toda a glória ao nome do Senhor, que você tenha fé na promessa que Deus fez para você, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jabó, que vamos orar. Fica com Deus te abençoe.